muito boa noite. Estamos no ar com mais um Conversa na Rede, esse espaço democrático para tratar a informação de forma crítica, mas também de uma forma bem-humorada. Nossa equipe está quase completa. Hoje, na ausência de Emerson Luiz, trouxemos um convidado muito especial, o advogado criminalista, também pertencente à Comissão de Segurança da OAB de Santa Catarina, Dr. Honório Nicolatti Júnior. Afinal, hoje o assunto principal, não o único, mas o assunto principal é a discussão do mensalão. Saiu a decisão. Então daqui a pouco nós vamos tratar esse assunto. E a equipe está aí com Alexandre José, com Peninha, com Fabrício Rigon. Começando com Alexandre José. Seu boa noite, Xará. Tudo bem? Um abraço, boa noite, Gonçalves, amigos ligados. Estamos aí, claro, vamos falar desse assunto tão interessante que tomou conta do Brasil com várias manifestações, inclusive em frente ao STF. Cláudio Rainer Peninha, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Comemorando muito a decisão? Comemorando, o negócio é o seguinte, a gente vai falar depois com especialistas sobre esse assunto, boa noite a todos, mas acima de tudo a minha pergunta é por que o principal, o chefe da quadrilha não foi julgado junto nesse esquema do mensalão, que é o Lula, porque todo mundo respeita uma hierarquia, ele é o presidente, ele é o todo-poderoso do PT, é o cara do PT, e infelizmente ele não teve incluso nisso aí, o que eu acho que foi um erro, porque existem várias questões e acabam botando o Zé Dirceu como chefe da quadrilha. Na verdade, o chefe do chefe, o capo tutti-capo, é o teu amigo Luiz Inácio. A gente vai falar sobre isso aí. Tá bom? Minha pergunta. Boa noite. A introdução do Peninha da sorte, da nossa felicidade de estar com o advogado aqui, porque hoje a gente vai sair carregado daqui. Nossa. Fabrício Rigon, o senhor que pilota a nossa internet. Boa noite. Muito boa noite a todos, boa noite ao doutor, obrigado pela participação. O nosso espaço já está aberto, você já pode ir comentando, concordando, discordando das nossas opiniões aqui. Em cima do vídeo você tem duas opções para interagir conosco. A primeira delas é com relação à enquete que já está disponível. O Conversa na Rede hoje quer saber se você concorda com a nova chance que o Supremo Tribunal Federal deu para os condenados do mensalão, sim ou não, sua participação bem em cima com a gente. E do lado tem a opção de comentários em que você pode registrar sua mensagem, elas serão lidas aqui durante a nossa participação ao vivo. Maravilha. O que vocês acharam da barba do homem ali? Nem fez barba para participar hoje do programa. A iluminação ela está muito boa, não consigo nem observar. Então, antes de passar a bola para o nosso convidado aí, eu quero destacar a parceria aí do pessoal da Quasar, produtora, o Diego, o Renato, nossos parceirão de primeira hora. Sem eles a gente não estaria com esse programa no ar. Também agradecer o pessoal da Hightech, o Fabrício aí, que nos cede o espaço, e o apoio da Oneda Móveis. Maravilha. Móveis para o escritório. Peninha tá mobiliando tudo. Peninha está mobiliando tudo. Esse programa eu vou mobiliar muita coisa. É difícil. Doutor Honório Nicolatti Júnior, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Esse é um assunto muito importante, só estávamos falando aqui nos bastidores, o senhor acompanhou toda a votação do ministro Celso de Mello. Eu queria que o senhor nos explicasse, né, para começo de conversa, como é que o senhor viu, né, como é que os detalhes sobre o voto de hoje e quais são as implicações para a gente começar essa nossa rodada de conversa. Bom, então inicialmente quero cumprimentar Alexandre Gonçalves, Alexandre José, Peninha, Fabrício. É uma honra participar desse espaço democrático do Conversa na Rede. Bom, como você já mencionou, eu fiz questão de hoje à tarde realmente tirar a tarde livre e acompanhar praticamente todo o voto do ministro Celso de Mello. O que temos que, num primeiro momento, respeitar a decisão, porque de uma certa forma esse voto de Minerva foi do ministro mais experiente da Corte, o decano da nossa Corte Maior de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, e claro, as implicações serão para a opinião pública de uma certa forma em relação a que tudo possa terminar em pizza, mas o que vai acontecer, o desdobramento deste cabimento agora dos embargos divergentes, é um novo julgamento aí em relação a um número X de acusados desta ação penal 470, vulgo mensalão. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: para surpresa de muita gente que não é da área, né, e é nós aqui, em especial da imprensa, da comunicação, é que tem ainda um recurso acima, dentro do próprio STF, quer dizer, uma situação interna, um regimento interno, quer dizer... Ninguém esperava isso, todo mundo assim, bom, aqui é a última instância, é o máximo. E aí, de uma hora para outra, bom, tem mais uma brecha. Embargo de infringentes, é a palavrinha feia.
Que ainda não está, não tem nada a ver com a Constituição de 88. Está lá numa decisão interna, regimento interno, tanto do STF como também tem no TJD. Tanto que há uma divergência que houve. No STJ, 5 votos contrários. Então, também tem um entendimento que é uma questão dúbia nesse caso. O foco principal foi em relação a duas legislações. O regimento interno do STF e a Lei 8.037 de 90. Bom, o regimento interno do STF diz que cabe embargos infringentes. A 8.037 de 90, esta legislação, ela cuida dos processos que tramitam no STJ e no STF. Os processos daquelas pessoas que têm a chamada competência originária, o tal foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. Então, o que se discutiu? Se essa Lei 8.037 teria ou não revogado o regimento interno do STF. E aí ficou naquele empate de 5-5, e hoje o voto de Minerva, do ministro Celso de Mello, dizendo que prevalece o regimento interno do STF, ou seja, cabem embargos infringentes. E ele, de uma certa forma, ele foi, independentemente do resultado, se os nossos que nos acompanham aqui concordam ou discordam, de uma certa forma ele foi muito feliz durante o seu voto, até deixando claro de projetos de lei que estavam tramitando, que diziam o seguinte: não caberão mais embargos infringentes no STF. Inclusive ele fez até durante o seu voto os partidos políticos que votaram a favor ou não com aquele projeto de lei. E o único partido que, segundo o ministro Celso de Mello, teria votado a favor com o fim dos embargos infringentes em um projeto de lei teria sido o PDT, o único partido. Todos os outros foram contrários. Todos os outros foram contrários. Esperam o quê dos partidos políticos? Vamos esperar diferenciado? Mas eles... Para acabar com isso, só os legisladores, né? Só os senadores e deputados. Não tem outro jeito. Mas, doutor, me tira uma dúvida. Quando o parlamento pensa num projeto desses, ele não está referendado, talvez não seja a palavra, ele não vai buscar subsídios na corte? Ele não vem embasado, eles tiram da cabeça dele. Da onde vem isso? Até porque é uma questão bastante específica. Tudo leva a crer que eles teriam pessoas que o estão auxiliando nesses assuntos específicos quando desses projetos de lei em andamento, né? Então, essas pessoas, sim, muitas vezes são juristas experientes que acompanham esses parlamentares e aí, em relação aos projetos de lei, até mesmo pela constitucionalidade desses projetos. Algo que me chamou a atenção aqui, que eu acho que seria bacana também a gente discutir, é em relação ao chamado duplo grau de jurisdição. Isso também foi trazido à tona hoje no voto do ministro, principalmente em relação, tudo bem, a decisão pela condenação destes acusados. Como o STF foi um órgão único para julgamento, quem eventualmente analisaria um reexame desta decisão, porque tem uns que podem nem estar lá, em virtude do inconformismo por parte dessa decisão. Então, um direito de todos, independentemente se são ministros, se são pessoas comuns, se são deputados, se são é o direito ao duplo grau de jurisdição. E essa lei 8.037 de 90, que trata do foro privilegiado, muitas vezes, nesse caso especificamente, quando é julgado pelo STF, não dá direito a duplo grau de jurisdição. Por isso que muito já começou a se discutir em relação a, não, mas se manter a condenação aqui, eu vou buscar nas cortes penais internacionais. E aí falou-se muito, né, na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, o tal Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. E o Supremo Tribunal Federal, já em entendimentos anteriores, já disse o seguinte: este Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, tem força constitucional. Opa! E o que diz o Pacto de São José da Costa Rica? Repetindo, que o Brasil é signatário. Todos terão direito ao duplo grau de jurisdição. E outro fato que merece destaque do ministro Celso de Mello foi no sentido de que estes embargos infringentes, com a minha humilde opinião, já seria, por que não, este duplo grau de jurisdição. Agora, o tempo que vai demorar para julgar esses embargos, se os processos, se os crimes irão prescrever ou não,
Se os condenados serão agora absolvidos ou terão suas penas reduzidas, isso é uma outra história. Não é só para completar aqui, não é uma reavaliação em cima daquilo. É um novo julgamento. É um novo julgamento. É uma reavaliação. É um novo julgamento. Eu andei lendo um pouco sobre isso, até para vir no programa, e o pior de tudo é que não existe um aumento de pena. Embargos infringentes oportunizam aos réus a possibilidade de ou a manutenção da pena, ou redução, ou absolvição. Lembrando que com 4 anos, doutor, me corrija se eu estou errado, se por exemplo o Zé Disseu que pegou não sei quantos, se for condenado a 4 anos, ele já responde em liberdade. Regime aberto. Regime aberto e tal. Semi-aberto. Então a tendência é a diminuição da pena, quase sempre, então a gente está vendo aí tudo acabar em pizza. Né? E eu só para completar isso, eu acho um absurdo que exista aí o fórum privilegiado. Eu sou contra isso, eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca desse assunto, porque eu, um mortal comum, né, se eu roubar uma galinha eu vou preso, vou me incomodar um monte, eu não vou conseguir nunca embargos infringentes, né, mas esses caras têm, então eu gostaria da opinião de um advogado, até porque isso aí, esse caso que aconteceu, desestimula a polícia de prender, desestimula civil, militar, eu não sei como é que ficam os advogados nessa bandalheira toda, porque todo mundo se sente impotente, porque a última reserva moral desse país, que é o judiciário, para mim está sendo jogada a lata de lixo, já não tem mais nada. Bom, em relação ao foro privilegiado, essa legislação que instituiu o chamado foro privilegiado, a competência originária, só para ficar claro, assim, tribunais específicos que irão julgar pessoas com algum tipo de prerrogativa de função. Os especiais. Por muito pouco, este foro privilegiado não acaba prejudicando essas pessoas com o foro privilegiado. Por muito pouco. Que fique claro que eles não conseguiram esses embargos infringentes por aquela legislação que, de uma certa forma, o que todo mundo pensa é que os protege. Quem os deu a oportunidade dos embargos infringentes foi o regimento interno do STF, não a lei que cuida do foro privilegiado. E isso é um momento agora, sim, do parlamento brasileiro começar a rediscutir o fim do foro privilegiado. E esse fim do foro privilegiado, inclusive, foi buscado por alguns dos advogados. Muitos dos advogados dizem que não, peraí, o meu cliente não tem foro privilegiado. Por que ele tem que ser julgado também no STF? Tinham pessoas sem função nenhuma. Não eram ministros, estavam condenados pelo STF como corte única. O próprio Marco Soleri, que exatamente. É o dos cabeças. Exatamente. Sim. E aí muito se buscou. Não, mas espera aí, eu não quero ter o foro privilegiado, eu não quero ter o foro privilegiado, isso desde o início. Então é um momento realmente de rediscutir isso. Mas por que não são julgados aqui pelos juízes de primeira instância? Aqueles juízes de carreira, aqueles juízes que são experientes, que foram aprovados num concurso público dificílimo. Estes juízes, sim, estão preparados para julgar qualquer pessoa, seja um cidadão comum, seja uma pessoa com prerrogativa de função. É um prefeito, um governador, um deputado. Estes juízes, sim, de primeira instância, como qualquer pessoa. Eu acho prudente agora se rediscutir esse cabimento de foro privilegiado ou não. Mas a imagem, o Peninha falou bem, o STF, principalmente, mais que qualquer área do Poder Judiciário, tinha essa aura de confiabilidade. A última reserva moral. A última reserva moral. Se bem que isso a gente sempre disse que era meio relativo, mas tudo bem. Mas era uma expectativa. Mas se criou essa demanda que batia naquele teto, não tinha mais espaço, não é isso? É isso que aconteceu. Mais ou menos isso. Tu batia ali, então... Não tinha mais corretor. Aí todo mundo comemorando os discursos do ministro Joaquim Barbosa, reserva moral. Aí se percebeu depois que tinha mais uma possibilidade e a gente vê pelas redes sociais o descrédito. Então, se já tínhamos um descrédito na classe política, o descrédito agora do Poder Judiciário vai ser bastante grande. Até porque as pessoas têm dificuldade, o ser humano comum, que às vezes está enrolado com uma questão pequena e vai ter um trabalho, ela tem dificuldade de entender por que o cara tem esse embargo infringente. Se cria uma expectativa muito grande. Se cria uma expectativa. Mas, pessoal, o problema também é que a população esquece de tudo muito rápido. É verdade. Se nós botarmos aqui em discussão, quando ocorreu a primeira condenação criminal de uma autoridade, leia-se deputado ou senado no Supremo Tribunal Federal? Foi ano passado, ano retrasado. Sim. Foi a primeira vez de toda a história do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo diz, é um ganho. Mas... Então, assim,
Se tem que ficar indignado, não tem que ficar indignado com o cabimento ou não de embargos infringentes agora. Tem que pegar toda a história. De uma certa forma, por que nunca ninguém foi condenado criminalmente porque tinha um cargo de deputado, governador ou qualquer outro cargo público dessa alta grandiosidade que nos representa aí a nível nacional? Então, de uma certa forma, eu vejo como uma evolução tímida, uma evolução muito tímida, mas de uma certa forma uma evolução. Não poderia hoje, aqui eu tenho que deixar claro, porque de uma certa forma, como professor também que sou das duas universidades aqui de Blumenau, eu tenho que deixar claro, não, pera lá, nós aqui somos estudantes de direito, então uma coisa é o que o pessoal está discutindo lá. Nós temos que aqui, quando estivermos, eu sempre brinco daquele almoço de domingo, né? Ah, você que está estudando a advocacia, o que você diz a respeito? Você tem que dizer que não, que tem o direito está previsto em lei, por mais que isso doa a opinião pública. Mas a opinião pública tem que, de uma certa forma, refrescar um pouquinho a sua memória. Nosso Código Penal é o modelo italiano? Não, segue muito o modelo italiano, mas também o norte-americano. Muita coisa no direito norte-americano. O nosso é muito ultrapassado? As duas legislações penais... Eu vejo gente falar, é moderno, mas é ultrapassado. As duas legislações penais, elas são da década de 40. Tanto o Código Penal, quanto o instrumento para se aplicar o Código Penal, que é o Código de Processo. É uma coisa de retalho, cheio de... Total. Teria que ser refeito. Total. Reforma. Remendo atrás de remendo. Mas eu quero pegar esse gancho também, mas o Fabrício tem participação. Temos participações então, já. O vereador Jefferson Fortes comentou já com a gente, já desde o início do programa, dizendo o seguinte, que o Peninha começou com uma opinião panfletária, determinado por um show da mídia, discutido e reproduzido, e isso é péssimo com relação ao comentário, com relação ao Luiz Inácio Lula da Silva. Temos mais uma participação. Filho do Lula? Temos mais uma participação que nos diz o seguinte. É filho do Lula também, esse cara aí. Temos mais uma participação do próprio vereador, ele diz o seguinte, que o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, na verdade, não é benefício algum. Muito pelo contrário, diz ele. Pode colocar os que têm alguma prerrogativa especial a ser julgado por uma corte muito mais rígida. E outra participação conosco do Gerson, sempre nos acompanhando. Gerson, obrigado pela audiência aqui no Conversa na Rede também. Ele diz, que vergonha, mais uma vez vai terminar em pizza e ainda pensamos que existe justiça aonde aqui no Brasil. Infelizmente a justiça serve para os pobres, você vai acreditar em quem agora questiona ele? Posso responder aqui ligeirinho? Eu me lembro, eu tenho uma memória boa. Tu falaste aqui no programa um dia, o Alexandre vai lembrar também, que tem os dois ídolos na política, o Lula e o Zé Disseu. Sim. Eu quero lembrar falando. Continuo falando. Mas eu quero lembrar também. Eu andei lendo sobre a questão da Revolução Brasileira, aquela briga toda, que os militares mataram muitos caras da esquerda, eles ganham dinheiro hoje, tal, o Lula entre eles. O Lula era para ser morto também, escapou, porque ele tem um corpo fechado, essa desgraça. E esse cara aí, eu queria saber, na sua opinião, doutor, por que o Lula não foi citado? Né? Porque depois de começar esse julgamento do mensalão, que já está há muito tempo, apareceram um monte de indícios que colocam o Lula também como um dos beneficiários de dinheiro, incluindo o filho da Friboi, Frivac e o Diaba 4, a família toda, e um monte de gente que se beneficiou com dinheiro público. Né? Por que ele não foi citado? Por que ele entrou nesse rolo e botaram o Zé Disseu como o cabeça do mensalão e o Lula acabou escapando, na sua opinião, como um advogado? Só para acrescentar, 8 anos de mensalão, né? A história se arrasta há 8 anos. Bom, então antes agradecendo aí o acompanhamento do vereador Jefferson, né? Eu concordo em partes em relação a quando fala do procedimento das pessoas que têm a prerrogativa de função em relação aos crimes de competência originária. É um procedimento bem mais moroso do que outros procedimentos que nós temos na Lei Processual Penal. Tá? Então nós temos várias análises preliminares para aceitar ou não a acusação, defesas preliminares também, que não estão previstos em outros procedimentos. Então algumas facilitações dentro deste procedimento existem. A OAB é contra isso, a OAB está... Eu não vou falar a posição da OAB, eu vou falar a minha posição. Eu acredito que seria uma oportunidade agora, e eu acredito particularmente que, tendo em vista que por muito pouco este foro privilegiado não acabou prejudicando aqueles que são beneficiados, que eu acredito que isso aí vai ser revisto. Agora, em relação a autoridades que a princípio não foram denunciadas, não foram acusadas por crimes, Peninha, eu tenho que dizer o seguinte: investigações preliminares foram realizadas.
essa ação penal 470, ela teve uma acusação formal por um representante do Ministério Público. O que serviu de base para esta acusação formal, a denúncia propriamente dita? As peças de informação que chegaram até esta Procuradoria-Geral da República. E o doutor Gurgel, que estava à frente, eu não tenho dúvidas, se tivesse elementos suficientes para denunciar qualquer autoridade que seja, ele teria denunciado. Duvido que denunciasse o presidente da República. Na época, né? Tudo bem, aqui esse é o espaço democrático, mas sabe, as informações talvez não eram contundentes para se denunciar um ou outro, tanto que alguns até foram absolvidos. Não tinha prova material suficiente para que pudesse. Também não criaram mecanismo, até porque a Polícia Federal atende ao governo. Mas em relação, infelizmente não existe independência. A gente viu a composição do Ministério, né? Eu tenho certeza que se dependesse de nós civis normais, não teria nenhuma indicação política aos ministérios, nem para desembargadores, no caso aqui em Florianópolis. Aqui como é que é feito aqui em primeira instância? É juiz, né? Juiz, desembargador em Florianópolis e ministro em Brasília, é isso? Não, todos são juízes. Eu sei, mas todos são taxados como juízes aqui, normais, lá desembargadores, ministros, exatamente. Indicação política é o grande problema, doutor. É a galinha, é a raposa cuidando do galinheiro. Essa é a grande questão, o grande problema que eu tenho. Como é que é feita a escolha, na verdade, apresentar, por exemplo, o STF, né? Nós estamos discutindo isso hoje, inclusive. Como é que é? O José Sarney indicou o Celso de Mello, mas escolheu, enfim, como é que funciona o procedimento? A corte vai sofrendo uma certa transformação em relação aos ministros que se aposentam ou que acabam se afastando da corte por outros motivos, né? Mas, e aí pode coincidir de alguns presidentes da República indicarem mais ou menos ministros para a Corte Superior. Então, eles recebem uma certa lista, né, e dessa lista é um indicado, depois passa aí pela sabatina. Mas eles recebem uma lista. Essa lista vem de onde? Vem realmente aí dos poderes, né? Então, assim, eu tenho representantes do Poder Judiciário, eu tenho representantes da Advocacia e tenho representantes do Ministério Público. Então, esses três órgãos indicam seus respectivos ministros, né? E quando um partido está mais tempo no poder, que é o caso do PT, que estamos aí completando 11 anos, então a possibilidade dele ter indicados mais referendados, mais porque tudo começou com aqueles 4, né? Que foram os votos contra, né? Dos 11, que foram os 4, aí foram a mulher, aquele e os 3, que o pessoal está postando, o Lewandowski. Foram os 4. O ministro Lewandowski, o ministro Dias Toffoli, Rosa Weber e o ministro, o último agora que entrou foi o ministro Barroso. Foram esses 4 que fizeram com que o negócio chegasse até agora, né? Porque senão não teríamos esse problema, estariam condenados já e tal. Tudo começou ali, né? Com os condenados estão. Eu sei, eu digo, mas não teríamos embargos infringentes. Agora vamos fazer uma reavaliação. Uma reavaliação, novo julgamento. E o que chamou a atenção, no finalzinho do julgamento de hoje, o presidente Joaquim Barbosa imediatamente já colocou em discussão a distribuição desses embargos infringentes, porque já tem um embargo infringente que já está interposto, que é, se não me trai a memória, do acusado Delúbio. Tá? Então já tem um embargo infringente que está interposto. Esse embargo infringente do acusado Delúbio já vai ter uma distribuição e automaticamente todos os outros embargos serão preventos, ou seja, por prevenção vão para determinado ministro. Estão fora o revisor, o relator e o revisor e o Lewandowski estão fora, e os outros aí é que vão... Mas um vai assumir a relatoria de todos. Vai assumir a relatoria deste que já está interposto, e automaticamente os outros que virão... Será... Novo capítulo dessa palhaçada, só para completar. E a grande preocupação, eu estou lendo aqui, que tem 3 novos ministros, né? Sim. Que se cair para esses 3 novos ministros que não estavam no julgamento, a tendência é que se arraste ainda mais. Sim. Esse é um problema, Sim, né? porque eles vão ter que tomar conhecimento do mérito. Eles vão ter que tomar conhecimento do mérito. Então, o relator, na verdade, é o relator que tem que ter um conhecimento mesmo. Exatamente. Então, só para deixar claro também que, por exemplo, mas já não foram julgados embargos aí na semana passada, retrasada? Então, nós tivemos o julgamento dos chamados embargos declaratórios. Embargos declaratórios, eles são interpostos para tornar as decisões mais claras. Né, para aclarear uma decisão. Por isso o cabimento dos embargos declaratórios. Os embargos infringentes já atacam não para clarear a decisão, e sim mérito. Por isso que no início aqui nós discutimos que o que pode acontecer com essas decisões. E aí foi mencionado aqui, podem ser absolvidos ou redução de pena.
Mas eu tenho um terceiro caminho aqui, que é a chamada extinção da punibilidade pela prescrição. Porque o crime, o Estado tem um tempo para julgar determinados crimes. Se esse tempo ele é ultrapassado, ocorre a prescrição. E tem alguns crimes aí, principalmente o crime de formação de quadrilha ou bando, que está às portas da prescrição. Na sua avaliação vai acontecer isso? Eu espero que não. Eu acredito muito na corte. Mas esse posicionamento aqui que o Alexandre Gonçalves vem acompanhando em relação ao que os 3 novos ministros aí terão que tomar conhecimento de um processo dessa magnitude, a prescrição. Que eu acho que era a intenção deles todos, né? E o regimento interno foi o artifício utilizado para ganhar mais tempo. Os embargos declaratórios. Por isso eu sou a favor de uma guerra civil, de uma revolução armada. Aí eu vou te dar um tiro nas forças. Olha aqui, eles continuam sendo teus ídolos ainda, políticos? Não, mas eu já falei isso. Eu queria falar para o Jefferson, que se eu estivesse aqui falando do Fernando Henrique Cardoso, ou de qualquer outro partido que não fosse o dele, e achando essa mesma bandalheira, e a minha posição seria a mesma, ele não entraria aqui para defender o Lulinha dele. Entendeu? Vocês querem uma opinião minha? Perderam a chance, mais uma vez, de estar bem com a moral brasileira, com a ética, com tudo isso, perderam a chance mais uma vez. Mas aí eu preciso... Só vou trazer um comentário antes. Sim. A Gleides Lane participou também com a gente. Ele disse que vergonhosamente se discute os foros, prerrogativas, imunidades e se esquece da moral, da ética e principalmente da justiça. Sem dúvida alguma, no dia de hoje se rompe a tênue linha que separava a criminalidade da justiça, ou seja, elas acabam se fundindo. Obrigado, Gleides Lane, pela participação. Obrigado pela nossa internauta. Eu quero pegar um gancho aqui que a gente falou um pouquinho antes da primeira participação. O senhor falou que o nosso código é de 1940, né? A pergunta é, bom, quem muda, quem cria as leis ou muda é o parlamento. Mas o Poder Judiciário, em algum momento, né, os nossos juízes, os nossos advogados, a OAB, que é uma entidade tão importante para a construção da democracia do país, ela já fez um movimento forte de pressão em cima dos nossos parlamentares para revisar isso, o que me parece que fica muito fácil colocar pro problema dos caras que não mudam a lei. Mas o que é a OAB? O que a Associação Nacional de Magistrados, tem a Associação dos Procuradores, são entidades tão importantes para a democracia do país. O que elas fazem no sentido de dizer assim, senhores, nós precisamos de mudanças. Há interesse nessa discussão? Há interesse e existe muita discussão. O que nós precisamos deixar claro também aqui é que uma coisa é o instrumento para se aplicar a lei, outro é a lei propriamente dita. Então vamos focar na lei propriamente dita, em relação aos crimes e a forma como ocorrem a efetividade quando esses crimes são julgados e as pessoas que cometem esses crimes são condenados. Então existem representantes da OAB, do Poder Judiciário, do Ministério Público, juristas da mais alta graduação e conhecimento, discutindo, rediscutindo inúmeros projetos de lei para os chamados anteprojetos de Código Penal e também de Código de Processo Penal. Então isso é uma constante, essas comissões elas estão montadas e estão trabalhando. Isso desde a década de 40 vem se discutindo. O código, Alexandre, mas assim, como você mesmo falou antes em relação à coxa de retalho, ambas legislações, então assim, o Código Penal, ele sofreu uma reforma na sua parte geral em 84 muito significativa, né? Só que o que aconteceu? A nossa Carta Democrática, a Constituição Federal e as nossas legislações penais, elas muitas vezes não estão se coadunando com a Constituição Federal. E nós não podemos esquecer o seguinte, a nossa lei maior, ela veio logo após um regime de ditadura. Então, o que mais se buscou nessa nossa Carta Constitucional? Direitos e garantias do cidadão. E esses direitos e garantias do cidadão são reflexo do que nós vimos hoje. Esses direitos e garantias. Então, muito foi aplaudido quando a Carta chegou. Então, hoje o que está se fazendo é o quê? Usando a Carta. Usando a Carta. Verdade. O próprio duplo grau de jurisdição, porque na época da ditadura nós jamais se pensava em algo nesse sentido. Então, eu reconheço aqui o ponto de vista, e nós temos que respeitar sim o posicionamento da Gleides Lane, que esse é a opinião pública. A opinião pública está desacreditada. A última esperança, talvez, de ver algo positivo de tudo que a gente vem acostumando era esse julgamento da ação penal 470 do mensalão.
certo? O êxtase do povo brasileiro seria o quê? Condenação dos caras. Eles, detalhe, algemados, como se vem todos os dias, qualquer criminoso, um algemado, porque de uma certa forma a acusação que pesa aqui não é de alguns cruzados, alguns cruzeiros, alguns reais, são de milhões que foram desviados, sonegados, pagos para algum partido, ou não interessa aqui o mérito, mas de uma certa forma, isso é o que a população queria ver. Mas não sou eu que roubo um pouquinho de dinheiro público, como não estava o rolo? Me conta, o que vai acontecer com esse país depois disso? No caso do que aconteceu, vamos que aconteça agora o novo julgamento, que é o caso que vai acontecer, os caras saiam rindo, né, por prescrição de pena, por redução de pena e tal. O que vai acontecer nesse país aqui? Será que ninguém vai mais para a rua? E lembrando que recentemente nós estávamos aqui destacando a importância das manifestações, do povo da rua, no clamor, e a gente não vê. O que a gente vê é mensagenzinha do Facebook, um a favor, outro contra, um a favor. As palavras que eu mais ouvi hoje: palhaçada, pizza. Pizza. Ninguém vai fazer nada. É verdade. Brasileiro, cada povo tem o governo que merece. E lembrando que tem gente que defende, aqui tem um monte de manifestação, tem um detalhe, de gente que defende o direito. Nessas manifestações que nós tivemos até pouco tempo, um povo na rua, o judiciário passou ileso. E agora mudou. Uma parte já dele, se incluiu o judiciário. Uma parte dele. Agora o doutor foi muito feliz quando falou sobre a decisão do Celso de Mello, até porque ele se agarrou à lei. Ele não foi um cara que disse, eu estou fazendo isso de sacanagem para proteger os caras. A lei dava essa possibilidade. Ele fez uma sentença, quando do mensalão, quando a decisão dele, bastante dura. Né? Então, o que todo mundo tem que cruzar os dedos aqui e torcer, é que essa relatoria caia no colo de um cara como esse. O que você acha que vai dar? Prescrição de pena, Maria? Olha, eu confio na nossa Corte de Justiça, na mais alta corte. Eu confio no Poder Judiciário. Mas baseado que o senhor confia no Poder Judiciário? Se você deixar de confiar, eu escolhi a carreira, né? Na minha vida profissional, que já vão aí para 13, 14 anos, eu tive decisões favoráveis, tive decisões contrárias. A partir do momento em que as decisões dos meus processos eu não concordo, eu vou recorrer, né? Mas eu preciso respeitar as decisões do Poder Judiciário. Eu não preciso concordar com as decisões, mas tenho que respeitá-las. Então, o que eu acredito? Eu acredito que seja feito justiça. Eu só peço uma coisa como cidadão: celeridade. Isso é fundamental. É fundamental. Rapidez. Talvez isso que eu quero dizer. Talvez o grande exemplo que o STF tem que dar para essa nossa democracia que ainda está sendo construída é isso. Bom, tudo bem, gente. Arranjaram uma brecha, nós tivemos que decidir. Ok, se bem que há essa controvérsia, tanto que foi 50-50. Agora, precisava... Então tá, mas o julgamento vai ser rápido. Mas aí depende de algumas coisas. Porque se cair no colo de um desses três novos, babaus. Se cair no colo... E a chance de cair é grande? Não, tudo armado, né? O sorteio, segundo o presidente Joaquim Barbosa, vai ser agora. Por esse sorteio de juiz para apitar jogo de futebol. O que eu tenho de informação é que em 2014 já começa o julgamento, que provavelmente já seja bem rápido. Aí vai começar, mas se bobear, aí 2014 é ano eleitoral, vão segurar, porque para não causar... Eu só quero dizer uma coisa, tem duas maneiras de eu não sair do país. Uma é o PT não ganhar. Aí eu continuo aqui, porque se votarem no PT ainda depois mas daí, vai chover voto pro PT. Tá virando e a segunda de eu não ir embora é o PT ganhar e a gente separar o Sul com um governo que não seja petista. Tu quer o Raimundo Não, Colombo, sei Raimundo Colombo, não. Porque tu quer o quê? Uma casta nova de políticos, gente nova, gente diferente, esse Sul separado do resto lá. Claro, senão eu vou para o Paraguai, porque não dá mais para ficar aqui. Vai para o Paraguai? Vou ao Paraguai. O PT já conseguiu os 10 que estão nos assistindo. Eu não posso, desculpa. Paraguai é um país ótimo. Não entra na minha cabeça, eu não acredito em partido político e em político nenhum. Quero deixar bem claro e vocês sabem. O pessoal do Paraguai que nos assiste está apavorado com essa possibilidade. Eu sou apolítico, doutor, e não acredito na classe política. Eu acho que o senhor não acredita mais em ninguém. Eu falo do PT porque o PT é poder agora. O PT é o partido que oportunizou isso tudo aqui.
oportunizou tudo isso aqui. Então eu não acredito que o brasileiro em sã consciência possa votar ainda nesse pessoal, que a Dilma permaneça, que o Lula volte. Aí vão me enforcar, cara. Não faz isso. Eu vou para o Paraguai, vou me matar. Um abraço para o Jefferson Santos aí que está nos assistindo. Jefferson, um abração. O detalhe é que a confiança na mudança com relação ao PT, ao país, PT pregava a moralidade, era grande. Era grande. Então, quer dizer, é a transformação de um novo país, né? E isso não aconteceu, e aí o que é pior, vieram escândalos envolvendo desvio de dinheiro e mensalão para cá e assim. Mas o que precisa dizer, e não se justifica, né, Alexandre José, que esses escândalos aconteciam há muito tempo. Pegaram o PT e bem feito, tem que pegar mesmo. Se aconteceu... Desse tamanho, acho que não. Não, mas assim... Não tinha tanta gente para roubar como agora. Não, mas aí vocês têm que lembrar, tem que contextualizar alguma coisa. É o seguinte, hoje há muito mais acesso à informação e há muito mais liberdade. Mas se aconteceu no ano escancarado, não foram escancarados, na verdade. Gente, amiga, é que vocês não lembram. Como é que o Fernando Henrique garantiu o projeto de reeleição? Como é que o José Sarney ganhou mais 2 anos para o mandato? Então tem que parabenizar o Fernando Henrique Cardoso e o José Sarney. Que eles foram mais espertos. Mas agora foi a maior... Exatamente, tudo é burra. Não, mas foi com muita sede ao pote. Foi esse o grande erro, né? Porque assim, ó, a maior distribuição de rádios e jornais e televisão da história desse país, de concessão, principalmente para o Nordeste, foi no governo Fernando Henrique Cardoso e foi no governo José Sarney. Isso foi um escândalo. Um escândalo. Agora, aqui, realmente, foram com muita sede ao pote. Deram mais acesso à informação ao povo? E eu preciso dizer uma coisa, assim, ó, que eu sou daqueles que eu acho que essa história que não justifica, é um crime tão importante quanto essa história de mensalão, para mim, não existiu. O que existe é um crime de campanha de caixa 2. O que acontece, se a gente for fazer um rastreamento, não fica ninguém fora. Porque tem um rolo grande. Assim, ó, do jeito que está a legislação eleitoral, todo mundo vai burlar. A reforma política é urgente. É urgente. Antes das outras, porque passa pela reforma política. E aí ninguém vai fazer isso. Não vão fazer. É um problema. Porque é muito importante a reforma política e o Código Penal. Precisa altamente ultrapassado, obsoleto com esses retalhos. Eu até discordo em relação a isso, Alexandre, pelo seguinte. O que nós precisávamos, talvez, em relação às leis penais, era dar maior efetividade. Que as leis fossem realmente cumpridas. Aqui se falou em regimes. Vai ser o aberto, vai ser o semiaberto, vai ser o fechado. Independentemente qual seja o regime de pena que é fixado, existe a forma progressiva, ou seja, se ele começa no fechado, vai chegar um dia que ele vai ser no aberto. E quando ele atinge o aberto, esse regime não é aberto, livre, leve, solto, estou absolvido. Esse regime aberto, ele deve ser fiscalizado. E a fiscalização é que não ocorre por falta absurda de estrutura. Então você pega hoje uma pessoa que está condenada no regime aberto e esta pessoa ela tem que semanalmente, quando não, muitas vezes mensalmente no fórum, assinar o seu nome em que ninguém nem olha para ele, nem sabe se é ele mesmo que está assinando. E aí vem lá uma decisão dizendo que você não pode mais frequentar determinados lugares após as 20 horas, você não pode se mudar de residência depois de tantos dias. E quem é que fiscaliza isso? Ninguém fiscaliza isso. Aí acontece o quê? A impunidade. Então aquele que é contumaz na prática criminosa faz o quê? Não, se eu pego, a hora que chegou no meu regime aberto, acabou. Tem que dividir o país, é muito grande. Eu sou a favor da mas separação. essa efetividade das leis é que não... Só uma informação nova, o ministro Luiz Fux será o novo relator do recurso de julgamento do mensalão. Essa informação acabou de sair através de um processo de seleção eletrônica dentro do STF. E só lembrando, o voto do ministro Luiz Fux foi contra a possibilidade dos embargos infringentes. Então, é uma boa luz notícia. no fundo do túnel. O ministro rápida, né? Não esperava hoje. Não, a distribuição eu já imaginava, porque quando encerrou o julgamento, que foi declarado o voto, em seguida já se abriu a discussão em relação à distribuição daqueles embargos infringentes já protocolizados e interpostos pelo acusado Delúbio. Então, automaticamente, o ministro Joaquim já disse, como é tudo eletrônico, nós teremos o resultado hoje à noite ainda. Então o presidente está fazendo a sua parte. A celeridade que nós estamos discutindo aqui está acontecendo. Mas isso por força do presidente Joaquim Barbosa. Isso por força... Agora, ministro Luiz Fux, juiz de carreira, conhece
conhece. Estavam discutindo aqui, aquele juiz de primeira instância. Então o ministro Luiz Fux é aquele juiz que passou no concurso por aquelas comarcas de interior, depois chegou às comarcas maiores, atingiu seus cargos nos tribunais de justiça e hoje está aí como juiz da mais alta corte. Eu quero dizer que o pessoal do STF Joaquim Barbosa devia estar Branco, nos assistindo e já vamos dar uma apressada foi no através processo. de comentário. Não, sem dúvida foi a pressão do Peninha, do Peninha? o Peninha. Eu não quero mais Eles falar não querem que você mude de país, entendeu? Paraguai lá tem um mas assim, governante que é tarado. enfim, O presidente do Paraguai, na verdade, que ligou e pediu para acelerar. Não querem se serve um resumo nessa história, eu acho que é essa a questão. Havia uma possibilidade legal, havia essa possibilidade, e aí tem que se esgotar e tem que se respeitar isso mesmo não concordando. Eu acho que esse foi o entendimento da maioria. Então o que se pede é o seguinte: a celeridade nesse processo. Bom, caiu na mão de um dos que não tinham essa preocupação. O que se pede é isso, tentar resolver e se possível, se fosse esse ano, eu acho que o STF daria uma demonstração de maioridade, de grandiosidade e de respeito com a cidadania. Me surgiu uma dúvida agora. O Luiz Fux já está há tempo aí como ministro no STF. Eu acho que ele ingressou na corte no ano passado. Eu acho que foi no ano ano passado. Então, Não, Ele foi na posse dele em Brasília, foi ano passado. Então ano recente. passado. Não, porque aquela situação 2010, de 2011. vai se aposentando e aí vai Não, deixando para outra. Essa é a preocupação, né? O que nós temos que também deixar claro é o seguinte: nós falamos aí a respeito de 2 embargos, né? A discussão está nos embargos infringentes, da rediscussão do mérito. Aqueles embargos declaratórios, a decisão dos embargos declaratórios ainda não foi publicada. Tá? Vai ter mais uma brecha? Bom, é polêmico. Se tratando Embargo do STF, declaratório por omissão, pontos controvertidos e tal, Isso, né? contradição, Isso, omissão, obscuridade e Certo. ambiguidade. Certo. Para tornar a decisão mais clara. Certo. Esses embargos declaratórios serão publicada uma decisão. São cabíveis embargos declaratórios dos embargos declaratórios. Ainda. Mas essa sua profissão é confusa, né? Então, O senhor assim, tem que concordar com a gente. São Mas vamos brechas lá. da lei? Não, mas vamos. O senhor tem que concordar com Eu vou a uma gente. meia hora para dizer o seguinte, senhor. Um bom advogado tá feito, vai dizer que não. Meia hora para falar um o bom seguinte, eu tô advogado uma meia tá hora aqui pensando e tal. Escuta essa. Embargos declaratórios Dos embargos. só para embargos Ele Bom, permite a parte. os embargos declaratórios são para clarear uma decisão. E os Bom, como a decisão vai vir agora dos embargos declaratórios, por que não algo para tornar mais claro essa decisão que ainda sequer foi publicada? É só para tornar mais polêmico para depois. Por favor, Alexandre, obrigado. Vou pro Paraguai contigo, Pedro. Eu vou junto Aí, aqui. cara. Meia hora eu estava aqui pensando o seguinte, eu vou falar pro doutor o seguinte, um cidadão leigo, ele não vai entender patavina não nenhuma. vai. E a maioria é leigo. Ah, E mas- aí quando começa com esses embargos infringentes, não sei o quê, blá, 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 mas Eu tô lendo aqui que na decisão de condenação do mensalão, Luiz Fux acompanhou quase todos os votos do relator Joaquim Barbosa e foi um dos que deu as penas maiores. é verdade, rapaz, ele fica Tá conversando do lado. Fabrício. O que foi? Vamos lá aqui, ó. Mas Posso ele tá dando falar, informação posso falar uma importante. noticiazinha boa? Eu tenho mais uma aqui para terminar Só um aqui. pouquinho. Você quer o bom- mudar de assunto? O Não, bom é é que ele tá falando comigo com o pessoal de casa. Porque Não, o é, telefone dele tá tá ligado? ligado, Então né? fala, é sobre Só esporte, sobre pode esporte. ser o seu rapidinho. momento. Não, mas eu só queria puxar. Nobre colega. Calma, puxa. Me engasguei. Eu também. Eu também. Puxar, o senhor falou muito. Vai lá, fala. Viu? Peninha. Participação, então. Isso é a pressão Participação. psicológica. Participação. Eu não Vamos lá. quero falar agora. O Gerson participou novamente com a gente. Ele disse que ano que vem é ano Coisa de eleição feia. e Copa do Mundo. Podemos Coisa- esquecer algo que de moral aconteça. Também o Rui Evers participou conosco. Ele disse: cheguei agora, pessoal. Um abraço. Obrigado Abraço, pela Rui. participação. Sempre está com a gente. Parceiro. O PT deu o maior golpe político no Brasil, segundo ele. Foram nos pobres e inventando Bolsa Família. Vai ser muito difícil tirar eles de lá. A opinião do Rui é que quem ganhar qualquer bolsa do governo não deveria votar. Opinião do nosso internauta. Bom, doutor, o senhor falou muito em duplo grau de jurisdição. Eu queria trazer para uma questão local para ver se tem alguma coincidência, alguma semelhança, é melhor a palavra. Os nossos vereadores condenados em primeira instância aqui em Blumenau, os 5 vereadores, 3 titulares, 2 suplentes, eles vão a julgamento na próxima quarta-feira, dia 25, já temos o tema da próxima semana, em segunda instância. Eles já foram condenados em primeira instância. Quando o senhor fala em dupla jurisdição, para a gente tentar trazer para cá,
É isso? Legal. Exatamente. Agora, eu lhe pergunto, eu conversei com um vereador esses dias. Esse vereador me disse exatamente isso. Ele me disse assim, já acertamos tudo com o advogado, porque se tomar uma rasteira, nós vamos para Brasília. Embargos infringentes. Não, porque assim, o que acontece? É Blumenau, é Florianópolis, Brasília. então daí teria um terceiro grau de jurisdição. Ali nós estamos a gente está diante de uma justiça especial, que seria uma justiça eleitoral. Então, segundo foi noticiado, sofreram uma condenação na justiça eleitoral local, estão agora obedecendo duplo grau de jurisdição, um direito ao reexame, porque eles têm este direito de se dirigir até o Tribunal Regional Eleitoral. Como você divulgou aqui, já tem uma data aí para o julgamento destes vereadores, e se a decisão não for a favor deles, automaticamente eles, se inconformados com a respectiva decisão, poderão se dirigir ao órgão superior da Justiça Eleitoral com sede em Brasília. E se mantém no cargo. Bom, aí chama-se o tal princípio da presunção de inocência. Sim. Esse princípio da presunção de inocência é aplicado a todos, não só aos vereadores. Então, como nós estamos discutindo aqui a ação penal 470, nós também estamos discutindo, mas peraí, mas por que ninguém foi preso ainda se temos condenações ali de 10 anos, 8 anos, 9 anos? Porque eles responderam o processo todo em problema é que eles vão empurrar com a barriga até acabar o mandato. Bom, mas esse é o direito ao recurso, é o que a lei oportuniza a todos. Todos que alcançam esses cargos, e não só que alcançam os cargos. Eu, se for sofrer um processo criminal, automaticamente não concordando com a decisão que me for proferida, eu posso recorrer às instâncias. Mas a grande o negócio é responder em liberdade. Isso é mais importante. Mas eu acho que a grande discussão da nossa Carta de Direitos e Garantias Individuais, de 88. Mas a grande discussão eu acho que está na demora das decisões. É isso. O cara foi condenado, vamos tomar, para que se resolva num prazo muito rápido. Nesse caso dos vereadores é emblemático. O cara já tem até tática para como é que ele vai embarrigar no negócio de tomar coisa. Mas é natural, né? Tá ali, já tem. Mas aí o que acontece? O advogado conhece a lei, sabe como funciona. Então. Eu penso que não pode até demorar 4 anos, mas após o julgamento e a condenação, se fato for confirmado, o que vem depois, né? Não pode ser candidato, tem uma série de situações. Mas daí já se elegeu, já ficou esse tempo todo lá cantando vantagem. O teu amigo Célio Dias mesmo já foi, já voltou, tá de volta. Depois... Pediu, um abraço pro Célio Dias, pediu um requerimento. Fui estrela da sessão da Câmara ontem. Depois pediu um requerimento para ver se eu trabalhava na prefeitura. Não precisa, é só perguntar pro Tico, pro Garcia, todo mundo lá me conhecia. Depois de ele ser presidente da Câmara e fazer uma reforma lá bacana, uma televisão que custou não sei quanto, eu me lembro, eu trabalhar na rádio, toquei do cacete. A televisão e o depurador de ar, foi condenado a ressarcir agora. Aí ficou bravo comigo porque eu divulguei. O povo botou ele de volta, né? Isso aí é um outro problema. Fatos. Só rapidinho aqui. Doutor, o senhor gosta de futebol? Adora, tá vindo no jogo muito. do dia. É mesmo? Tava no jogo do dia. Tava. É verdade, então. Jogo do Beck. É Beck? Jogo do Beck, agora o Peninha. Eu ia contratar. Não vai pro Paraguai com ele. O único time tricolor que eu torço é o Dá licença, doutor. O senhor está torcendo pro Bernardo errado, só para o senhor saber, estão lhe enganando também. O senhor me permite, por gentileza? Por favor. Com embargos infringentes. Este senhor aqui, chamado Cláudio Roberto Rainer, vulgo Peninha, ele é totalmente contra o Beck e olha, o que teste de comentários negativos do Blumenau Esporte Clube é uma barbaridade. E o quanto seria importante o senhor que acompanha futebol há muito tempo rolar pelos... Sabe o que esses caras fazem? Depois dizem assim, ó, tu tem que controlar o Peninha. O Peninha não pode mais falar. Aí sobra pra mim, sobra pra mim, ó, tu tem que ir lá, o Peninha tá falando demais. Toda unanimidade é burra, como diria Nelson Rodrigues, né? A gente até deixa de lado a melhor coisa para o Metropolitano seria o Beck se tornar também uma potência como o Metropolitano hoje. Não, esse Beck com essa diretoria. Mas convence essa mula. Não, os caras não tem grana, são pelados, não é o Beck, começaram com mentiras, dizendo que era o Beck, é um outro Beck. Mas agora Tá, tudo bem, mas eles não têm condições financeiras de fazer o time. Tá, mas não é. Tu aposta, o foco hoje não é Beck, olha lá, o foco não é Beck. Então não, só que o Senado, os deputados já haviam aprovado, e o Senado também agora aprovou um projeto de lei, foi ontem. Não era futebol? É o projeto de lei que proíbe uma permanência de alguém
numa entidade esportiva, seja federação, confederação, por mais de 4 anos com reeleição. E agora vai para a sanção presidencial. Então esse é um grande ganho para todos nós, que não queremos mais Delfins, Avelanges, Ricardo Teixeiras e outros bichos mais, que se perpetuam nos cargos. Avelanges tá vivo ainda? Não, tá vivo? Não, mas esse cara não vai morrer nunca? Eu nem o Delfim. Esse cara fica a vida toda em prejuízo ao esporte. Eu sou a favor de renovação a vida toda. Sim, em tudo. é Acho que a política também tem que acabar esse troço de reeleição, tem que ser 5 anos, no máximo, e deu para a bolha. Né? Então tomara que isso passe agora, que seja sancionado pela presidente, porque já é uma vitória, né, de todos aqueles que lutam para acabar com esses caras. Nós temos presidente de ligas, de confederações de outros esportes, que não futebol, que estão há mais de 30, Aqui 35, 40 anos. Do vôlei ainda é? Isso é um absurdo. Nusman, né? O Nusman está no COI, então vai acabar tudo isso aí. Nós temos 5 minutos aí para, eu acho que é importante falar do Metropolitano, esporte, é uma partida decisiva, mas o Jefferson Santos, 2? Tá, só 2 minutos. Para falar do Metropolitano. Para falar do Metropolitano. Não, os caras Beck. Eu falo em 1 minuto, vocês não falam em 5 segundos. O Jefferson Santos, ainda na indagação dos vereadores, ele diz que até onde 6, sendo considerados culpados no julgamento do dia 25, eles poderão recorrer, porém não poderão permanecer no cargo, não poderão permanecer no cargo. A informação do internauta Jefferson. Caso eles ganhem no TSE, daí terão direito de receber todos os benefícios referentes ao período que ficaram afastados. É uma informação extraoficial do internauta que acompanha. Respeita. Se perder em Florianópolis, sai do cargo. Mas se for isso, eu já acho que é meio caminho andado. Porque eu acho que não. O doutor pode falar melhor. Entende. Ele não é advogado, o Jefferson pode falar. O Jefferson pode ter razão em relação a alguns entendimentos, né, no sentido de que não. Então, caça depois, mas entendimentos, o próprio julgamento de hoje deixou muito bem claro. Tem para os dois lados. Então, vamos esperar ver o que decide pela cassação ou pela manutenção do cargo até o julgamento definitivo pela última instância. É Até porque cabeça de juiz é que nem bunda de neném, né? Não sei, mas bunda de neném tu sabe o que tem. Mas fala. Não, mas tu sabe o que tem. Bunda de neném tu não sabe o que tem. Tu te lembra ainda, né? Tá, agora vamos encerrar aqui. Não dá pra generalizar, né? Não, mas isso é antigo, pô. Isso é antigo. Vamos encerrar aqui que o Grêmio está em campo, mas agora rapidinho. Metropolitano. Cara, não vista tão a camisa. Só que falta o Metropolitano tem um jogo decisivo semana, né, contra o Juventude, que já foi campeão gaúcho. Já foi campeão da Copa do Brasil, sabe? Então, mas é um time que tem tradição, tem história, é um dos grandes gaúchos. Não tá, ele tinha bola para estar em outro lugar, tá ali, mas enfim. Peninha, agora a tarefa não é fácil. Não, ficou mais difícil depois do empate em 2-2, vai jogar no Jacone, 20 mil pessoas, se espera lá, cabe 25 lá. O Metropolitano vai ter que ganhar 1-1 e 2-2, o Juventude tem essa vantagem, 0-0, 1-1, 2-2 pênalti. 0-0 e 1-1. Acho muito mais fácil o Metropolitano ganhar de 1-0 do que empatar 3-3, fazer 3 gols, mas vai ter que jogar aberto, vai ter que atacar o adversário, vai se expor como aqui, e o Juventude não vai ser o Juventude que jogou em Blumenau. Todo mundo se engana, porque o Metropolitano dominou. Aquele domínio ilusório, porque eles marcaram do meio campo para trás, o Metropolitano tocava até o meio campo, e para chegar na frente, a dificuldade que foi. Vai ser outro jogo, outra história, acho muito difícil que passe. Embora no futebol aconteçam de todas as coisas, acho possível, não impossível. Seria uma epopeia dos jogadores do Metropolitano. Podem ter certeza, seria uma coisa fantástica conseguir essa classificação, que eu acho muito difícil. Mas futebol é para ser jogado, lambari para ser pescado. Mas por aí eu vai, acho né, bicho? que o assunto é superação. É um filósofo, cara. Eu fico impressionado. Eu acho que a superação é isso que está sendo trabalhado, psicológico, emocional dos jogadores, porque a superação nesse momento é o que a imprensa gaúcha tem colocado, já ganhou para a equipe do Juventude. Isso pode, você sabe, ser emocional. A imprensa bota um monte de coisa que não existe. Também aqui estão reverberando também além da conta, né? Faz parte do processo de jogo. Lá dentro eles estão trabalhando isso, no Juventude. Não, lá dentro estão trabalhando, aqui estão trabalhando. O negócio é o seguinte, o psicológico, o emocional é legal, Alexandre, mas o negócio é a bola que atrapalha muita gente, aquela coisinha redonda que eles têm que chutar. Mas nós já tivemos vários exemplos no futebol brasileiro
de superação de times. São Caetano é um deles e o próprio Juventude também foi o que superou grandes adversários tradicionais. Claro. E diante disso aí, eu penso que o Metropolitano tem chance sim, de sair de Blumenau, chegar lá em Caxias, já vai inclusive amanhã, já se concentra no mesmo hotel que ficou a equipe do Londrina, que foi derrotada e desclassificada na fase anterior pelo Juventude. Agora, que não vai ser fácil, não vai ser fácil. E o técnico Abel já está ajeitando o time, está esperando contar com o Maurinho para ter um time mais ofensivo. Tratamento intensivo. Tá Exato, para ter um time com um ataque mais forte para poder chegar. E não abre mão de deixar o Alessandro no meio do campo e não colocar a lateral. Já testou, inclusive, aquele Alexandre que veio do Brusque, o zagueiro, que era reserva no Brusque, testou na lateral direita e também outras opções. O Juliano Mineiro também foi testado hoje no treinamento. O mola esquerda. Como também na posição. Quer dizer, jogou lá o segundo tempo, mais ou menos assim. Doutor, o senhor com o seu coração bequiniano, o senhor vai torcer pro Metropolitano? Bequiano, tá certo, desculpa. Não, futebol de Blumenau, nós né? temos torcendo pelo futebol de Blumenau. Eu espero realmente a classificação do Metropolitano. Eu também torço para que o Beck suba para a primeira divisão, chegue a ser Metropolitano. Mas não torço contra, não. Os caras querem me jogar contra a Mas galera, uma coisa que eu acho que é importante, assim, todo mundo sabe aqui que eu sou gremista e tal. O que eu gosto de ver o meu time é meu time disputando, meu time indo. Presta atenção aqui. Meu time disputando, meu time indo para as cabeças e tal, pelo menos estando ali. Eu acho que assim, ó, a parada do Metropolitano é muito difícil. Muito difícil. Mas assim, ó, com todas as dificuldades que é fazer Blumenau aqui, tu tá indo para a cabeça, para dividir em Caxias, já é um grande mérito. Nós vamos torcer aqui, vamos torcer para que ganhe, que classifique, mas assim, o importante é estar disputando. O brabo seria se tivesse saído lá atrás. Tá disputando, vai disputar com um time de tradição, não é fácil. Então fica aqui a nossa torcida. O árbitro é carioca. Eu torço muito pelo Ivan, né? O Ivan é o presidente, né? O Ivan é vice-presidente. Gente boa, o presidente é o Marcelo. Os caras têm que ter peito para ir lá. Agora só para dizer o seguinte, se perder do Juventude, não valeu nada chegar até aqui. Tudo que tu falou vai ficar lá para trás. Não. O futebol é assim. Mas alguém tem que perder. Nesse momento, alguém vai perder. Alguém vai ficar de fora. Com certeza, mas seria fantástico o futebol de Blumenau. O Metropolitano teria calendário. As vantagens de estar na Série C, as vantagens de termos um time forte no estadual, porque haveria investimento. Televisão, transmitido então, jogo também, tudo isso. Na mão desses jogadores, praticamente o futuro do futebol de Blumenau. É verdade. Agora, doutor Tenório, detalhe, né? Desculpa, doutor Honório. Voltando a... Eu fiquei pensando que de onde é que tu tá sacaneando. Tu quer mais amigo, o Diego tá sacaneando, a gente não sabe. Doutor Honório, detalhe. Voltar o Blumenau... Ficou vermelho? Voltar a ocupar um nome, voltar a ocupar um espaço que foi do Blumenau já, né? Da cidade do Blumenau, que é a Série C. Tá. Quem que disputou a nossa Série C? Vamos lá, Fabrício tem participação para a gente encerrar aqui. O Rui Evers falou o seguinte, que ele não, com relação aos jogos, que não passa, pois temos... Vamos lá, não passa, pois temos um treinador que não sabe colocar seu time para cima do adversário. Os treinadores só se preocupam em não tomar, depois o resto é lucro. Também a participação... verdade é essa, mas ele vai ser obrigado a mudar a estratégia dele, vai ter que ter uma estratégia de ofensividade para poder ganhar o jogo. Né? Também a participação aqui do Alexandre Egert, obrigado pela participação. O internauta diz o seguinte, que ele pensa, aí com relação à questão do mensalão, que em questões dos embargos foi no mínimo desnecessário, principalmente pela questão da prescrição em alguns crimes. E aproveitando a deixa do Alexandre, já vamos trazer o resultado da enquete. O Conversa na Rede questionou hoje se milhares você concorda, de participações. Eu vou falando enquanto o nosso computador vai processando aqui, fazendo todos os cálculos. 3.349 agora. 50, fechou. Vocês querem encerrar? Você concorda com uma nova chance do Supremo Tribunal Federal deu para os condenados do mensalão? 19% das pessoas indicaram concordar com essa nova possibilidade e 81% disseram que não. Enquanto eu estava falando, veio mais um comentário. Então já deu uma... Novamente o Rui dizendo, chefe Alexandre, tais com saudade do projeto Vanderlei. Enfim, não sei. Tava indo bem, Rui. Pô, mandei um abraço, mas estou na onda. Me dá uma canelada nessa. Vai pro Paraguai. Um abraço aí. Gente, obrigado pela participação. Conversa na Rede fica disponível também no nosso site, logo depois do programa. Quarta-feira que vem, 7 horas, estamos de volta. Do Luxemburgo, né? Doutor Honório Michelatti Júnior. Mais um minutinho, podia? Pode. Mais um minutinho? Ele é da Comissão de Segurança, ele sabe onde é que vai ser a penitenciária aqui. Onde vai ser a penitenciária? Ele sabe onde é que vai ser a penitenciária. Eu tô horas quando eu tô olhando, ele sabe. Ele vai nos dizer. Sai a penitenciária? Ele vai nos dizer, ele vai nos dizer. Complexo penitenciário do Vale. Doutor Honório. Olha,
Esperamos que saia o complexo penitenciário. Primeiro. Esperamos que saia o complexo penitenciário. Esperamos que saia em um local que seja de fácil chegada e saída, ou seja, tem que margear saída depende, né, doutor? Alguma rodovia, atenção, já sei. alguma rodovia, alguma coisa nesse sentido. E principalmente nos moldes hoje de como está sendo administrado a penitenciária industrial de Joinville e o complexo penitenciário da Canhandu. Nestes moldes, parceria público-privada. Somente nas mãos do Estado continuará tudo como está. Nos mesmos moldes. É nisso que eu confio, é nisso que eu espero. O terreno, eu não tenho conhecimento de onde seja. Mas eu tenho especulado. Vamos lá. Tenho especulado. As margens da BR, as coisas assim, as pessoas falam. Qual BR? Silvano Canta Silva, a região ali da margem esquerda, quase chegando na BR-460. Maravilha. Bom, vamos falar ele topava, não conseguiu comprar o terreno lá? Não conseguiu lá? Não. O delegado? Não, o delegado não deu. O xerife não deu. Doutor Honório... Já se aposentou, não, Padilha? Sim, um grande amigo Padilha, esse é gente boa. Doutor Honório Nicolati Júnior, muito obrigado. Desculpa as brincadeiras, desculpa esse rapaz de chamar de Tenório, ele é deselegante. Ele é deselegante assim mesmo. Ele veio da Toca do Vasco. Obrigado pela sua participação aqui. Olha, foi uma honra, uma satisfação e espero aí muito sucesso a esse belíssimo programa, democrático programa Conversa na Rede. Meus cumprimentos, meus respeitos. Maravilha. Alexandre José, depois dessa, o que tu faz? Eu falo o seguinte, eu sou fã de carteirinha desse grande Tenório. Não sabe o nome do Júnior. Vocês não sabem, mas ele tem defesas assim, são de casos históricos famosos aqui no Blumenau. Talvez vocês não conheçam, mas são vários os casos da área policial, na questão criminal, e que fez e obteve sucesso. Então, por isso que eu tenho uma admiração profunda, e ainda mais a partir de hoje, quando eu fui muito a Cedeu Ponte, ia falar do Blumenau Esporte Clube, dizendo que estava na Série C, e aí, mas faz parte, a gente é traído muitas vezes pela língua, né? Cláudio Rainer, chorando. Paraguai, me aguarde. Vai lá, tem um presente tarado lá. Gente amiga, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Você vai poder conferir na íntegra o repeteco do programa no conversanarede.com.br, também no meu blog, informeblumenau.com.br. Mais uma vez agradecer ao pessoal da Quasar Produtora, ao Renato, Diego, se vocês quiserem uma produção audiovisual de qualidade, né, que permita a família comprar mais um Camaro, vocês ajudem, vão lá porque eles têm competência para isso. Um abraço ao pessoal da Hightech, ao pessoal da Onedo. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Um abraço.